Fala galera, tudo bem? Aqui é Fernando Melo para mais uma aula de língua portuguesa e hoje o nosso assunto são as preposições. E ao contrário do que muita gente diz, esse é um assunto extremamente interessante. Você quer saber por quê? Então vem comigo. Muita gente acha que as preposições são palavrinhas que você tem que decorar e é só isso. Mas eu quero te mostrar que elas são muito importantes, tanto na coesão textual quanto na construção de sentido. Então eu peço para você aqui deixar o seu like, se inscrever no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba de conhecer esse assunto. E antes de qualquer coisa, eu preciso te explicar o que é uma preposição. São palavras que conectam termos de um enunciado, de modo que o segundo termo completa o primeiro termo. Ou seja, são palavrinhas que juntam outras palavras e a segunda vai completar a primeira. Posso dizer também que existe aqui, entre essas palavras, uma relação de subordinação. Palavras que são ligadas por preposição têm essa relação e a segunda é subordinada à primeira. Eu vou te mostrar isso aqui nos exemplos com diversas classes gramaticais. Vamos ver a primeira frase. Obedeço à lei. Temos dois termos aqui ligados por preposição. Verbo obedecer, que é um verbo transitivo indireto. Lei, que completa esse verbo, completa o verbo obedecer. A lei aqui é o objeto indireto. E a preposição a faz a ligação, faz o elo entre o verbo obedecer e a palavra lei. Aqui tem o acento indicativo de crase, por ter aqui uma preposição a, exigida pelo verbo obedecer, e um artigo a, já que a palavra lei é feminina. Eu não vou me aprofundar nesse assunto agora, vai ficar para uma outra aula. Aqui eu quero que você perceba esse elo entre essas palavras e a relação de subordinação entre a palavra lei e a palavra obedecer, já que uma completa a outra. Veja a segunda frase. Há muita gente que ainda morre de fome no Brasil. Verbo morrer e a palavra fome. As duas estão sendo ligadas pela preposição de. Morrer é um verbo intransitivo, não precisa de complemento, mas é muito comum que junto a esse tipo de verbos apareçam adjuntos adverbiais. No caso aqui é um adjunto de modo. Como é que ele morre? De fome. Então, o elo entre essas palavras se faz pela preposição de. Mula sem cabeça. Substantivo composto ligado aqui no seu interior tem uma preposição, sem hífen, porque palavras com preposição não têm hífen. Tenho grande admiração por você. Admiração é um nome. E aí tem o complemento por você. Esse complemento começa pela preposição por. E, por fim, é uma pessoa de valor. De valor, tenho aqui uma ideia adjetiva. Então, de valor tem uma ideia adjetiva, então é um predicativo do sujeito. Perceba que essas classes gramaticais introduzidas pela preposição, elas são subordinadas à classe da palavra anterior. Essa é a relação de subordinação sintática entre os termos ligados por preposição. E preposição é essa palavrinha que faz essa junção dessas palavras. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, sem, sob, sobre, trás. E aí, já decorou? Conhece todas elas? Fica tranquilo, foi só uma brincadeira. Eu tenho aqui a lista das preposições essenciais, que foram essas que eu mencionei. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Preciso decorar todas? É bom você conhecer, mas eu vou destacar para você aqui as que mais caem em provas. A, com, de, em, para e por. Essas são as que mais caem em prova. Também é interessante você saber que a preposição traz não aparece sozinha em frases, sempre em locuções prepositivas. Locução prepositiva é quando você junta a preposição com outras palavras. Por exemplo, para trás seria uma locução prepositiva em que o traz aparece. E temos também as preposições acidentais, que são palavras que originalmente são de outra classe gramatical e podem, em determinado contexto, atuar como preposições, como salvo, exceto, fora, além de várias outras. Veja só o exemplo. Como professor, quero que você aprenda. A palavra como normalmente é uma conjunção, ou comparativa, ou causal, enfim. Mas nesse caso aqui, ela atua como preposição. E a ideia que é passada aqui é a seguinte: na qualidade de professor, quero que você aprenda. Na posição de professor, quero que você aprenda
como professor, quero que você aprenda. É uma preposição. E, aliás, preposições e conjunções têm muita coisa em comum, já que ambas têm a função de juntar parte do texto. E as preposições podem passar por dois processos diferentes, combinação e contração. Na combinação, você junta a preposição a uma palavra de outra classe gramatical sem perda fonética. É um processo de justaposição, apenas você junta essas palavras. Assistimos ao filme. A mais o, preposição mais artigo, nenhum dos dois perdeu fonema. Aonde vamos? Preposição a com o advérbio onde, você apenas justapôs as palavras. Já na contração, temos perda fonética. Aqui um processo de aglutinação, você junta palavras, mas com perda fonética. Ele está dentro do carro. Esse do é a junção da preposição de mais artigo o, do. Ela está na piscina, em mais a. Refiro-me à funcionária, artigo a com preposição a. E aqui, por isso, temos o acento indicativo de crase. Preciso daquele remédio, de mais aquele. Então, nesses casos aqui, sempre vai haver uma perda fonética na contração e na combinação, apenas justaposição de palavras. E as preposições, juntamente com essas combinações e contrações, podem gerar efeitos de sentido na frase. Vamos ver alguns exemplos. Saí com pressa, saí sem pressa. Aqui nessas duas sentenças, a diferença fica estabelecida pela troca da preposição com para a preposição sem. São sentidos opostos nesse caso aqui. Nessa circunstância, essas duas preposições são antônimas. Uma significa que você tem alguma coisa, no caso do com, você está com pressa, e quando você diz que sair sem pressa é porque você não tem pressa. Uma é uma de afirmação sobre algo e a outra de negação. Já no segundo caso, temos o seguinte: coloquei sob a mesa, que significa embaixo da mesa, coloquei sobre a mesa, que significaria aqui em cima da mesa. Nesse caso, as conjunções representam um lugar em relação a um referente. O referencial é a mesa, sob, embaixo, sobre, em cima. E agora, nesse próximo par de frases, tem algo bem interessante. Estou com vocês, estou contra vocês. Perceba que lá na primeira frase, eu falei saí com pressa. A preposição com representou aqui que tem pressa. É uma ideia de afirmação sobre essa pressa. Agora, estou com vocês. Eu quero que você perceba que, dependendo do contexto, a preposição pode expressar ideias diferentes. Digamos que aconteça o seguinte: não, eu vim com vocês e eu estou com vocês. É de companhia. Vieram juntos e estão juntos. Agora, nessa estou com vocês, significa uma ideia de concordância, de apoio. Seria justamente o contrário da segunda frase. Estou contra vocês. Aqui já é uma contrariedade, uma oposição. Então, perceba que a mesma conjunção pode trazer diferentes ideias em diferentes contextos. E para reforçar, eu vou te mostrar isso de novo agora. Estudei para aprender. Viajei para o Rio de Janeiro. A preposição para está sendo repetida nas duas frases, mas as ideias são diferentes. Estudei para aprender é a finalidade. Para que estudou? Para aprender, com o objetivo de aprender, com a finalidade de aprender. Agora, viajei para o Rio de Janeiro. A ideia aqui é de destino. Para onde viajou? Para o Rio de Janeiro. Qual é o destino? Rio de Janeiro. Esse para marca esse destino. Então, as ideias aqui das preposições ou da preposição é diferente. E agora eu quero te mostrar como a contração pode modificar o sentido da preposição. Estou vindo de metrô. Esse de metrô representa o meio. Qual o meio que está sendo utilizado para vir? O metrô. E essa preposição de transmite essa ideia. Agora, estou vindo do metrô. Aqui já é uma ideia de lugar. De onde está vindo? Do metrô. Essa contração de mais o fez a ideia original de na frase acima ser modificada na frase abaixo. Eu trouxe alguns exemplos de como a publicidade brinca com o valor semântico das preposições. No primeiro quadro temos a placa que diz o seguinte: use saia, saia de dia, saia de noite, saia de si. A palavra saia sofre transformação no texto. Na primeira frase significa vestuário feminino, daí em diante significa sair, verbo sair.
Mas o que realmente eu quero que você preste atenção é o seguinte: de dia e de noite expressam uma ideia de tempo. A preposição de está ali para reforçar essa ideia de tempo. Já saia de si é uma ideia de lugar. Saia de si. Saia de dentro de si. Também expressa uma ideia de transformação, obviamente. Transforme-se, mude. Aqui há uma mudança no sentido da preposição de ao longo dessa propaganda. E algo interessante também acontece no segundo caso, na propaganda do guia de veículos, para motoristas que vivem pedindo informação. No quadro anterior, eu te mostrei que para pode transmitir uma ideia de finalidade ou então de destino. Mas aqui já é uma outra ideia, para motoristas. Aqui a preposição está explicitando o público-alvo dessa propaganda. E esse é mais um sentido dessa preposição. E eu ainda quero te mostrar o caso da terceira publicidade. Terrível contra os insetos. Contra os insetos. A repetição da preposição contra cria uma mudança sutil de sentido. Terrível contra os insetos é o mesmo caso da outra frase. Estou contra vocês. Oposição. Veneno é contra os insetos. Agora, quando repete contra os insetos, também há uma ideia de exclusão. Ele é apenas contra os insetos. É prejudicial apenas para os insetos, não para os seres humanos. A ideia é bem sutil. A diferença é sutil, mas suficiente para fazer algo interessante nessa propaganda. Muito legal esse assunto, não é não? Eu espero que você tenha gostado. Deixe aqui o seu like, se inscreva no canal, que eu vou continuar produzindo conteúdos, aulas especiais para você. Te desejo tudo de bom, um grande abraço e até a próxima.